Para relembrar vocês, solicitei vocês também que peguem o material que vocês já deram para vocês irem revisando, tá? Em relação à parte da anatomia e da fisiologia cardíaca, tá? Então, nós vamos comentar rapidamente em relação à resposta cardiorrespiratória e cardiovascular associada à atividade. Por exemplo, nós, fisioterapeutas, tá? Não trabalhamos apenas com paciente doente, nós trabalhamos também com uma atividade de prevenção. E uma atividade de prevenção está associada à atividade física. Por exemplo, você pega um paciente que ele é cardiopata, beleza? O que você pode fazer com esse paciente que é cardiopata para melhorar as suas funções cardíacas? Tudo bem? Por exemplo, lembrando sempre que quando fala na função cardíaca, nós estamos falando de quê? Músculo. O coração é formado por tecido muscular. Se ele é formado por tecido muscular, toda a função de um músculo está associada ao coração. O coração não contrai? Sim ou não? Contrai. Se ele é um músculo, ele hipertrofia, tá? E ele também gera resistência. O que quer dizer isso? Quando você não ativa muito aquela estrutura, ele começa a limitar as suas funções. E baseado nisso, ele começa a alterar a parte de resistência periférica. O que quer dizer isso? Falei com vocês semana passada, retrasada, mês passado, não sei lá o dia que foi, em relação à pressão de cada cavidade do coração. Todo mundo tem igual? Porque a fisiologia, por exemplo, quando você fala da fisiologia, quando você pega uma literatura para estudar, eles vêm com os padrões o quê? Fisiológicos, tá? Que seria uma pressão arterial média de quanto? Pressão arterial. Qual é a pressão arterial comum que todo mundo diz? 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então agora vocês têm que falar o certo. Beleza? Nem todo mundo. Você acha que uma pessoa que é hipertensa, tem pico hipertensivo, quando ela começa a executar atividade física, será que a pressão dela melhora? Sim ou não? Sim ou não? Se melhora, eu quero saber por quê. Estou ouvindo murmúrio, mas não estou ouvindo nada. O que ele vai melhorar? Primeira coisa que você tem que entender. O que caracteriza uma pressão? O que vai caracterizar a pressão que o indivíduo vai apresentar naquele momento? É isso aí. A resistência do vaso, que a literatura chama de resistência periférica. Porém, quando você faz um trabalho desse para melhorar isso, ele vai melhorar o vaso, propriamente dito? Não. Ele vai melhorar o trabalho das estruturas responsáveis por liberar mediadores químicos para favorecer isso. Legal, né? Ficou legal, ficou uma explicação boa para ter dela, né? Que está associado ao quê? A parte da fisiologia e a parte metabólica. Metabolismo. Beleza? Por exemplo, quando você inicia uma atividade física, teoricamente, o que vem na sua cabeça? O que vai atuar
quando você inicia uma atividade física. Lembrando que vocês estudaram lá atrás na anatomia, já devem ter falado isso com vocês. Bem na mão. Bem na mão. Bem na mão. Bem na mão, pai. Já perdi até o meu linha de raciocínio. Porque, meu irmão, nossa Avenida Brasil que eu transito ali é pipoco toda hora, compadre. É meu irmão, tudo já tá assim, automático, corre pra trás da mureta. Já é automático. Larga o carro e vai pra trás da mureta. Aí tu não sabe de onde tá vindo o tiro, se é daqui ou de lá. Compadre. Mas vida que segue, eu tô quase me aposentando. Tenha fé. Não sei mais o que eu tava falando. Vamos lá. Então vocês escutaram, ouviram lá algum professor maluco assim, falar no controle do nível de cálcio no sangue. Correto ou não? Tem que ter um controle disso. Por quê? Nível de cálcio. Porque tudo que a gente está falando aqui vai associar o quê? O coração é um músculo, ele precisa de quê para contrair? Maneiro. Ó, uma provinha agora. Era 0 para geral. Maneiro. Existe lá, né? Não precisa de cálcio. Sim ou não? Para ativar lá a bomba de sódio e potássio, para abrir os canais iônicos, não tem? Entra sódio, sai potássio, e lá tem uma concentração, porque ele tem uma afinidade para fazer essa abertura. Então, o nível de cálcio é extremamente importante. Por exemplo, se eu tenho um nível muito elevado, o que vai acontecer? O que você vai desenvolver? Que a pessoa fala assim, você tem um nível muito alto de não sei o que vai dar cãibra, e você tem que comer não sei o que, para nivelar. Você tem que comer o quê? Banana é rica em quê? Potássio. Para fazer o equilíbrio da bomba de sódio e potássio. Porque lá, o cálcio que é responsável por isso. Por ativar as pontes cruzadas. Lembra disso? Se você não lembra, vai lembrar. O problema é vocês. É que vocês morram. Tá? Então, quando você fala na parte de metabolismo, você associa essa paradinha aqui, ó. Qual o nome dessa paradinha que a gente tem aqui? Glândula tireoide. Qual o nome da outra? São duas. Tireoide e qual é o nome da outra? Uma produz a calcitonina e outra produz o paratormônio. Uma é a tireoide, calcitonina, e o paratormônio, a paratireoide. Né? Um vai estimular a absorção de cálcio, outra vai estimular o quê? A liberação de cálcio do osso para a corrente sanguínea. Então, isso aí, tudo isso vai ser ativado. Não é isso? Aí vai estimular lá a suprarrenal, correto? Maneiro, né? Que vai, dentro do rim, nós temos duas arteríolas importantes, chamadas de arteríolas aferente e eferente. Já ouviram falar disso? Sim ou não? Tem que ter ouvido. Se não ouviu, eu quero que vocês morram também. E essas arteríolas vão fazer o quê? No primeiro momento, elas vão fazer o quê? Dilatar, aumentar o fluxo interno, fazendo com que você venha a sentir o quê? Sede. Aí você começa a fazer o quê? Se você tem sede, você tem que fazer o quê? Beber água. E quando você bebe mais água, acontece o quê com o rim? Filtra mais. Você vai expelir urina. Você vai mandar aqueles eletrócitos todo para fora. O que vai acontecer com a sua pressão arterial? Ela vai cair. Maneiro, né? E vocês vão fazer, num determinado momento, vai haver feedback positivo, feedback negativo, se alguém não morrer fazendo esforço ali, tá? Então vocês vão ter que fazer aquilo que nós já falamos no semestre passado. Vocês vão ter que pegar os parâmetros, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão pegar os parâmetros de cada um, vai calcular, vai pegar um celularzinho de vocês, vai entrar aí na internet, vai pegar em uma escala de Borg, vai salvar aí com vocês, tá? Para na hora que a pessoa estiver fazendo atividade, você vai mostrar ela. Vai mostrar antes e depois. Beleza? Que você vai ter que fazer a sensação de esforço antes
a sensação de esforço pós-atividade, para fazer depois um cálculo para ver o nível de esforço que a pessoa fez. Tudo bem? Tudo bem? E monitorar esse animal, tá? Monitorar de que forma? A frequência cardíaca dele dentro do padrão de segurança. Nós vamos trabalhar com um padrão de 75%, tá? Nós vamos trabalhar com um padrão de 75%. Então, no primeiro momento, vocês vão se dividir em grupo de 3, tá? Enquanto um vai estar fazendo, 2 vão estar monitorando. Depois vai rodando isso aí. Vai rodando, vai, tá? E vai começar, a gente vai começar com o tempo. 5 minutos, depois... Não, a gente vai diminuindo. A gente vai diminuir para ver a recuperação. Depois vocês podem fazer o inverso. Depois vocês fazem do jeito que vocês quiserem, até morrer. Mas fora isso, não tem problema. Tá? Um outro lembrete, antes disso. O que vocês vão fazer, eu botei aqui. Quando chegar lá naquele bagulho lá, não é para ficar mexendo na bagaça dos aparelhos. Foi 300 mil recomendações. Quase que eu peguei meu bagulho e fui embora. Botar vocês para correr lá no pátio, fazer atividade e correr lá fora. É muita recomendação. Tá? Então não é para mexer. Vocês só vão usar a esteira e a bicicleta. Beleza? Tem 3 bicicletas lá. 3. Então nós vamos usar a bicicleta e a estrela. Beleza? Só. Não é para ficar mexendo nada lá, porque vocês podem se machucar. Os aparelhos são pesados. Vocês podem se machucar. Beleza? Ok? Essa... Tá gravando? Ah, tá. Tá. Então, tá ali, ó. Contração muscular voluntária, que é atividade física, eu não vou repetir isso. As minhas aulas são meia doida. Tá? O que é um exercício físico? O que é um exercício? Sem olhar lá, definição, esquece a definição. Você tem que raciocinar daquilo que eu trago a definição ali, porque eu tenho que trazer a literatura, mas eu quero que vocês pensem. Exercício físico é o quê? É toda atividade que você vai fazer com que altere, olha só que palavra, que definição linda, o seu metabolismo. A partir do momento que você mexe com o seu metabolismo, você vai alterar as suas funções positivamente ou o quê? Negativamente. Vai ficar a seu critério. Como é que você vai saber se ela é positiva? Avaliando os sinais vitais. Tá? Se é positivo ou negativo. O que quer dizer isso? Se alterou muito o padrão, você vai fazer o quê? Interromper a atividade. Por isso que a gente começa assim, por exemplo. Você tem o seu padrão antes da atividade. Geralmente vai estar em qual valor? 0. Pelo amor de Deus. Se você olhar uma escala de Borg antes de fazer uma atividade e falar que está com 5, tu está morto. Se você está paradão e está com uma sensação de esforço de 5, aí mesmo tu está morto. Tu não vai nem fazer nada. Beleza? E o condicionamento, você vai melhorar aquelas funções. Mas aqui, nossa intenção é melhorar o condicionamento físico de alguém? Sim ou não? Não. É melhorar o condicionamento de quem? Do sistema cardiorrespiratório, que pegando um gancho cardiovascular. Tudo bem? É isso aí que eu quero que vocês entendam. Porque quando eu falo para muita gente, aqui é tranquilo, a turma é pequena, eu tenho que dar um discurso enorme. Então aqui a gente vai focando direto. Já falei isso aí 300 mil vezes. É o que você vai fazer entre vocês aí. Aonde você vai escutar as bolhas cardíacas, que nós já falamos sobre isso. Então você vai identificar no seu amigo os espaços. Por exemplo, segundo espaço intercostal direito, segundo espaço intercostal esquerdo. Caraca! Como é que você vai achar isso? Você vai palpar. Ou então você vai no chutômetro. Por exemplo, os camaradas, quando vocês fazem essa atividade, você vai palpar a pessoa, você já vai direto. Aí o que você faz? Você é uma pessoa esperta. Você bota no ponto. Não escutou legal, tu faz o quê? Muda um pouquinho. Beleza? Então, no direito e no esquerdo.
Beleza? Sempre como referência você vai ter esse osso aqui. Qual é o nome desse osso aqui? O osso externo é o quê? É o que está fora. Lembra disso? Não é o que está dentro, é o que está fora. Só que esse externo é com S, não é com X. Então não é o que está fora, é o que está ali. Beleza? Então, ele fala sempre, por exemplo, linha M clavicular. Quer dizer o quê? Você tem uma referência de quem? E linha M quer dizer o quê? No meio. Tá? Entre, você calcula uma linha naquela região. Tudo bem? Então você vai ouvir B1 e B2. Tá? Por exemplo, B1, quando você fala ali, ó, ela está associada na parte um pouquinho mais voltada para onde? B1. Que está associado com... Vou fazer outra pergunta, não esqueça. Quando fala no B1, que válvula está fechada? Eu já falei isso para vocês no semestre passado. Não vou repetir. É a mesma imagem que eu mostrei para vocês. Átrio ventricular. Esquerda e direita. E a B2? As semilunares. Quantas são? Sem da cola. Duas. Uma aórtica e a outra. Uma aórtica e a outra. Nós temos dois o quê? Pulmonar. Aórtica, pulmonar. Não tem problema, né? Vocês têm que raciocinar esse período. Vocês estão de período? Falta quantos períodos para vocês sumirem daqui? Né? Para vocês sumirem na minha vista? 2. Não quero encontrar com vocês na rua, não. Nem em clínica. Eu quero, ó, passa ali, tudo bem, ó. Deixar minha falando, não passar nos bares. Tá? Repetindo, tudo certinho para vocês ali. Não tem mistério nenhum. Deu um dedo. É a mesma mulher para essa história aqui. Não história aqui. Maneiro. Você sabe onde é o lápis do coração, não sabe? É o signo lápis. Qual é a base do coração? O signo lápis. Eu vou falar mais nada. O signo lápis. Os vasos, não mordiam, né? Vasos da base do coração. Eles estão por onde? Na parte superior. O lápis é a parte do lápis. Por que você ouve mais na parte do lápis? Por que você ouve mais no lápis? Por que você não ouve mais no lápis? Chão, atrial ou ventricular? Ventricular. Teoricamente, vai estar mais o quê? Audível ou menos audível? Mais audível porque a pressão ela é o quê? Não. Pelo amor de Deus. Isso aí vocês já viram também. Vocês já tem esse material que eu já mandei para vocês e tá lá de novo. Não vou ficar repetindo. Para que vocês morram. Tem que estudar. Tem que estudar. Isso aqui vocês não tem dúvida não, né? Que vocês vão calcular isso agora. Agora. Vai precisar de calculadora? Pelo amor de Deus. Vai? Não, né? Tá? O que é isso aqui? Volume diastólico final. Qual é o volume diastólico final? 120, né? Que era de 130, agora o coração de todo mundo mudou. Agora é 120. Né? Volume sistólico final. Vai ser sempre quanto? Por que tem que sobrar sangue lá? Para ele não colabar. Como é que você vai calcular o volume sistólico? Baseando nisso daí, vocês vão calcular também o débito cardíaco. Como é que calcula o débito cardíaco? Débito cardíaco. Maneiro. Débito cardíaco. Muito difícil. Você tem que calcular o quê? Quantas vezes o coração faz o quê? Contrai. E multiplicar por quanto? Ao par.
Multiplicar por quanto? Ah, é isso? Por que é legal? Você vai fazer isso em repouso. Teoricamente, a maioria de vocês vai estar com uma frequência de quanto? 60, 65. Depois você vai fazer após o primeiro esforço. Tudo bem? Aí você vai ver a diferença que deu em relação ao repouso para aqueles primeiros minutos. No minuto tal da atividade, notou tudo que você vê, tudo que você for avaliar em repouso, você vai avaliar lá. Notou-se uma frequência cardíaca de X, uma saturação, uma SpO2 de Y, um débito de XY, e ele apresentando uma sensação em TSE, que eu vou mostrar para você, tenha fé, de esforço durante o tempo X. Aí você vai comparar, que teoricamente vai estar zero no início, pelo amor de Deus. E depois você vai multiplicar esse valor pelo tempo de atividade. Só para vocês já irem fazendo o quê? Memorizando. Memorizando. Vocês podem fazer isso só aqui? Não. Vocês podem fazer isso em casa? Sim ou não? Pode. De que forma? Vai ficar correndo na rua igual um maluco? Não. Pega uma cobaia, papai, mamãe, tio, vovó, tá? E tem um bicho ali. o bagulho eles falam para não desligar a tomada. Mas não estava fazendo gelo, só ligou depois que a gente chegou aqui. Tem que ir lá desligar essa porra. Tirar a tomada lá. Vai fazer gelo até amanhã. Não sei mais o que eu tava falando. Não pode me interromper. Pode interromper. Isso. Aí você pega papai e mamãe lá, pede para fazer uma atividade assim, ó. Vai daqui lá e volta. Andar, não precisa fazer um teste de caminhada de 6 minutos. Ou então sobe dessa escada e monitora ele e vê isso. E depois você conversa com ele. Como você se sentiu após essa atividade? Ele vai dizer para você, eu quase morri. O que você vai fazer? Se ele falar que eu quase morri? Chorar? Não. Vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Depois da terceira vez que você fizer, ele vai, tô me sentindo bem. Aí o que você vai fazer? Vai parar? Vai continuar fazendo. Aí ele vai acreditar em você. Que você está realmente estudando. Maneiro. Isso aí nós já vimos, né? Todo mundo agora já sabe o que é um ciclo cardíaco. Repetido. Né? O que é um ciclo cardíaco? É a mesma coisa de um débito cardíaco? O ciclo é o quê? É uma... O que é um ciclo? É uma, ou duas, ou três. É o volume... Vai, ter por aí. Isso, é o volume de sangue injetado, vai do início de uma contração até o início de outra contração, tá? Nada mais é do que o volume de sangue injetado em uma sístole e uma diástole. Entendeu? Então não tem mistério. Ainda bem que eu trouxe isso para relembrar vocês. Isso aí vocês já viram? O que é isso aí? O que é isso aí? Maneiro. Vocês não pegaram aquele material que eu dei para você no primeiro dia de aula, né? Eu dei isso aí. Isso aí chama-se o quê? Sistema de condução do coração. Conhecido como o quê? Marca-passo fisiológico. Seria o quê em relação aos dois tipos de estímulo que a gente tem no coração? Intrínseco e extrínseco. Esse é qual? Esse gera do nervo vago? Esse quem está gerando esse estímulo? O próprio. Então ele é o quê? Intrínseco. Beleza? Então toda vez, quando você estiver fazendo a atividade física, a princípio você começa com esse, correto? Depois você começa a liberar mais adrenalina. E vai sair desse para ir para o outro. Quando você é treinado, você não sai desse para o outro. Você se mantém em qual?
Desce. Legal, né? Então, aí que é o X do problema. Por quê? O músculo cardíaco ele está treinado, a cavidade está mais dilatada, o fluxo de sangue vai aumentar. Porque vai sair mais sangue, vai chegar mais sangue. Isso aí chama-se pré-carga e pós-carga. Se um sobe, o outro sobe. Se um diminui, o outro diminui. Se a pré-carga for muito intensa, a pressão arterial vai estar o quê? Aumentando. Quando começa a trabalhar, ela faz o quê? Tem um exemplo legal que a literatura nos traz, que é tipo uma mola. Tem aquelas molinhas, tem uma mola, você pega uma mola, aquela que ela dilata mais, que ela fica mais flexível. O esforço é maior ou menor? Menor, em relação àquelas outras mais rígidas. Só para vocês relembrarem isso daí. Falei isso aí, não falei? Tá aí para vocês, tá? Para vocês fazerem essas auscultas aí. Tudo bem? Oi? Tá aí. No semestre passado eu dei para vocês. Uma imagem de um tórax, né? Com os focos que vocês fizeram até aqui. Alguns fizeram, outros meteram o pé antes. Fizeram. Uns fizeram, outros fizeram o quê? Vasectomizaram. Não é? Vasectomizaram. Tá? Mas não tem problema. Vamos fazer hoje de novo. Tem quantas cabeças nessa turma? Tem 27, né? 28. Mas nunca vem. Nunca vem. Aí vai reclamar que vai aprovar. Eu não posso fazer nada. Você acha que eu quero? Claro que não. Tá? Guardem isso daí, podem fazer, ou vocês podem tirar foto para vocês usarem na cola quando vocês forem fazer a ausculta de vocês. Tá? Eu posso até botar aí de volta para vocês olharem, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês aprendam. Beleza? Vou mudar, hein? Olha lá o exemplo. Vai. Lembra que eu falei da molinha? Que é ali o mecanismo de Frank-Starling, tá? Quando você olha aqui, ó, vamos dizer aqui, essa daqui, a pressão vai ser o quê para vencer essa mola? Maior ou menor? Maior. Essa daqui é vamos calcular assim, média, né? E essa daqui, uma porção bem menor. Então, o indivíduo que já está com a parte treinada, teria um efeito mais ou menos dessa mola, tá? Para expulsar o sangue. Ou seja, para a válvula abrir, a pressão que ele vai ter que exercer vai ser maior ou menor? Menor. Correto? Por exemplo, a princípio começou a atividade. Pá. Como é que vai estar a frequência cardíaca quando você começar? Tum. Não é isso? Isso significa que ele está mandando um volume de sangue o quê? Alto ou baixo? Baixo. Se ele está contraindo muitas vezes, para suprir a necessidade lá fora, o volume de sangue que ele está mandando é um pouco menor. Então, ele vai ter que fazer o quê? Quanto mais ele for fazendo isso aqui, ó, vai aumentando o quê? O volume de sangue que ele vai mandar. Que ele vai fazer um esforço menor. Isso significa que quando vai esse mecanismo de entrada e saída, o ventrículo vai fazer o quê? Não vai acontecer hoje com vocês, pelo amor de Deus. A ideia da atividade é essa. Por isso que a atividade ela tem que ser o quê? Constante. Beleza? Ao contrário de muitas vezes vocês vão para academia para fazer. Vocês não fazem isso na academia. Vocês vão para academia para hipertrofiar. Não é isso? Então eles mudam a atividade. Que você vai fazer o quê? Eu tenho que fazer uma atividade mais aeróbia ou anaeróbia. O que eu quero? Com resistência, com mais resistência ou menos resistência? Mas não é resistência daqui. É resistência o quê? Para o músculo. Né? Aí você vai assim, eu tenho que recrutar mais fibras musculares ou menos fibras musculares. É diferente do que a gente está falando aqui. Não confunda o bagulho com outro. Então, o coração do atleta está grande. Grande.
Ele apresenta uma hiperplasia. Porque geralmente quando fala em plasia, todo mundo fala em doença, né? Um rim, por exemplo. Quem tem um rim só? Quem tem um rim só, ele vai fazer uma hiperplasia. Ele vai crescer. E é uma hiperplasia o quê? Fisiológica. Beleza? A mesma coisa acontece com o coração. Só que, aí que está o problema. O coração de um atleta, ele vai fazer uma hiperplasia. Depois, se ele parar de fazer atividade, ele vai se tornar um cardiopata. Por isso que o atleta, o cara maratonista, esses camaradas todos, eles não param de fazer. Ele vai mudando de quê? Não. Ele vai mudando de quê? De faixa. Não é isso? Por exemplo, camarada compete lá, atleta de alto nível. Depois ele já vai passar para um nível mais, vamos usar um termo assim, sênior, e vai subindo. Tem maratonista aí de 80 anos. Mais saudável do que nós. Mas deixa ele parar de fazer a atividade física dele. Porque o coração, a quantidade de sangue que está ali, ele não tem a necessidade para aquela quantidade de sangue. Então ele vai começar a segurar isso. Se ele mandar uma quantidade muito grande, para onde? Para o pulmão, a frequência respiratória dele subiu? Está alta? Não. Então ele tá puxando muito ar para trocar? Não. Então ele pode fazer uma congestão pulmonar. Maneiro, né? Aí geralmente também vai sobrecarregar o camaradinha lá de baixo. O carocinho de feijão. O rim. O rim também vai ficar sobrecarregado. Ele vai começar a apresentar o que em membro inferior? O que ele vai começar a apresentar em membro inferior? Edema. Entendeu? Aí você, como um bom fisioterapeuta, que a maioria tem essa visão, vai querer ir lá e drenar aquela bagaça. O que você vai fazer com aquele cara? Tu vai matar ele. Eu falo isso, a galera fala, tu é maluco. Não, eu sou realista. Isso é fisiologia. Então você tem que entender, porque você está brincando com ser humano. Entendeu? Eu gosto muito assim de levar, assim, a gente vai, tem certas coisas que a gente descontrai. Mas isso é muito o quê? Sério. É muito sério. Em relação àquilo que você vai fazer. Você tem que ter um controle. Por exemplo, você pega um paciente, olha só a visão. Você pega um paciente que ele era saudável até ontem, aí ele amputou 2 membros. A fisiologia dele é a mesma? A fisiologia dele é a mesma? Quando você for trabalhar uma reabilitação desse paciente, antes de você iniciar qualquer coisa, você tem que adaptar ele ao quê? Ao fluxo de sangue para aquele sistema. Legal, né? Muito legal. Aí você vai falar assim, caraca, o que vai mudar? A quantidade de sangue dele vai diminuir? O que vai diminuir nele? Teoricamente. Pressão pode cair, claro, evidente. O que mais? Que vai diminuir? Né? Vou falar o português errado, para vocês não falar. Né? Porque quando a gente fala de contração, a galera, não, o batimento do coração. O coração bate em alguém? Não. Né? Então, a frequência cardíaca dele vai fazer o quê? Vai diminuir. Vai diminuir. Porque o trajeto não diminuiu? O trajeto não diminuiu? Olha o que pode acontecer com o rim dele. Olha como é que o Thor de maluco ele faz. Esse cara é doido. Não, é fisiologia. É fisiologia. Aí você começa a calcular, cacete. Um camarada longilíneo, falei inglês. Um longilíneo quer dizer o quê? Um cara mais alto. O fluxo de sangue desse camarada é diferente de um brevilíneo? Teoricamente sim. Por quê? O coração do brevilíneo é do tamanho daquele cara? Então já é fisiológico. A fisiologia já se adapta àquele biotipo. Maneiro, né? Maneiro isso aqui. Vai ter diferença, não vai ter diferença? Vai ter diferença. É legal isso. Eu botei meus alunos lá, lembra que eu falei que eu tenho um paciente amputado? Eu botei eles para fazer esses cálculos todinho. Fizeram, tem que fazer, tem que aprender. Aí aprenderam, graças a Deus, né? Aí eles terminaram o estágio comigo, aqueles animal fofoqueiro,
chegou lá, falou lá para a turma, para eles procurarem para fazer estágio comigo. Agora eu tô assim de estagiário, bolado da vida, muito P. Porque eu gosto de chegar lá e ficar quieto no meu canto. Né? Hã? Como é que é? Não, tô legal. Olha lá que legal. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso aqui? Pré. Você já sabe o que é. Então, olha lá. O coração no adulto jovem, saudável, em repouso, ejeta a cada minuto aproximadamente 5 litros de sangue. Como é que eu chego a esse valor? Como é que eu chego a esse valor? Opa. Como é que eu chego a esse valor? Eu vou embora. Vocês não vão fazer atividade nenhuma hoje. Como é que eu chego a esse valor? Maneiro. Todo mundo aqui sabe. Vocês acabaram de falar comigo. Quantos anos você tem? Esse menino? 23. Não. Só perguntei só para gerar essa dúvida. Você vai ver a frequência cardíaca dele e vai multiplicar por quanto? Caraca, todo mundo, vocês acabaram de falar, só mudei a palavra. Só mudei o quê? Débito cardíaco. Se eu falo débito cardíaco, todo mundo fala. O débito cardíaco é o volume de sangue que está circulando em quanto tempo? E é em torno de quanto? 5 litros. Isso segundo a literatura. Tá? Por exemplo, cadê aquela menina? Qual a altura dela? Qual a altura? Quem é a pessoa mais menorzinha aqui? Qual a idade dela? Sabe mais ou menos? A idade dela? Deve ter o quê? Uns 20, né? Depois dá uma olhada na frequência cardíaca dela e faz o cálculo dela aí. Só, gente, vocês fizeram o oxímetro? Só botar o oxímetro no dedo, dá para não ficar contando aqui, bota o oxímetro no dedo dela e vê, e faz o cálculo rapidinho para ver em torno de quanto. Duvido que vai dar isso aí. Dá, não dá. Tá, mas a literatura diz isso aqui. Através de cada câmara ventricular. Ao se praticar alguma atividade física intensa com a dilatação acentuada de diversos vasos sanguíneos na musculatura esquelética, uma quantidade bem maior pode chegar. Existem relatos e estudos que já comprovaram que a pessoa fazendo atividade física bombeou mais de 20 litros de sangue. Legal, né? Bombeou mais de 20 litros. Isso significa que a frequência também foi o quê? Bem alta. Frequência cardíaca próximo à máxima. Então, se você vai fazer um cálculo desse, tu não vai trabalhar com submáxima. Tu vai trabalhar com qual? Frequência cardíaca máxima. Entendeu? E, por exemplo, que eu tenho 220 menos minha idade, 220 menos 20 vai dar 200. Eu facilmente vou bombear isso. Correto? 220 menos a minha idade. Custou cair a ficha, né? Custou a cair a ficha, ninguém prestou atenção, tá vendo? Eu pego vocês aí. Tá? Então isso é legal. Então, é o que vocês vão fazer daqui a pouco. Eu quero esse relato de vocês para mim. Tá? Olha lá. 25 litros, determinar, vem ela aí. Aí está associada ao reflexo cardíaco, tá? Em relação a alguns estudos. Tá? O primeiro ali, ó, Starling. Aumento da força de contração quando ocorre um aumento de retorno venoso. Que está dizendo o quê? Pré-carga. Coloca aí o oxímetro nela para ver a frequência dela. Para ver a frequência. Aí na mão dela. Vê a frequência dela. E calcula aí rapidinho. O segundo, aumento da força de contração quando ocorre o aumento da pressão aórtica. E o terceiro, aumento da força de contração quando ocorre o aumento da frequência cardíaca. Tudo acontece o quê? Ao mesmo tempo. Beleza? Acontece ao mesmo tempo. Isso aí você já sabe o que é controle intrínseco, não sabe?
Sim ou não? Sabe? O que é controle intrínseco? Senão a gente não vai sair, a gente vai ficar até o final do semestre falando isso. E eu não quero isso, eu quero falar outras coisas. Tá? É gerado. Então, ele vai gerando mais e mais e mais impulso. Isso significa que o que vai estar associado a isso? O que vai estar associado a isso? É o seu sistema nervoso central. Por isso, quando você faz essas associações, naquela sensação de esforço ou sensação de repouso, você vai relatar em relação àquilo que você está sentindo naquele momento. Porque você vai liberar muito o quê? Adrenalina, endorfina, tal. Só que um vai compensando o outro. Então, vocês têm que ter muito cuidado na hora que vocês forem relatar o que você está falando. De novo, tudo bem? Vocês já viram como vocês vão se dividir? Tá, nós não vamos trabalhar isso aqui. Se a gente for trabalhar esse tempo aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, esquece isso. Tá? Então, geralmente, recomenda-se 3 a 5 sessões por semana. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos dividir em tempo. Ponto e acabou. Tá? Sistema cardiovascular, caminhada rápida, corrida, ciclismo, natação. Nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer hoje? Corrida e bicicleta. Qual será que vai ter mais esforço? Hã? Frequência dela? Multiplica por 70 aí. Tá vendo? Por que ela tá com essa frequência alta? Hã? Por que estava rápido? Não. Era para ser o contrário. Por que estava rápido? Depois, quando ela passar... Depois que ela passar dessa que ela ficou, quando ela viu que ela for monitorar ela, com certeza a frequência dela subiu. Com certeza. Entendeu? Depois, quando tiver distraída a mente assim, aí vocês observam novamente. Que você vai ver que a frequência dela vai cair. 65, 60. Pode olhar aí, 65. A maioria de vocês aí tá com 65. Bom, então isso aqui é só sequência. Vou passar isso aqui. Não preciso falar isso aqui de novo. Não preciso falar isso aqui de novo. Aí, é isso aqui. Tá? É isso aqui que vocês vão fazer. Pega aí, anota aí, tá? O que vocês vão fazer. Vocês vão fazer isso daí. Presta atenção. Vocês vão anotar isso daí na folhinha que vocês têm aí, que não é possível que vocês não tenham um caderno e uma caneta para anotar, beleza? Aí você vai falar avaliação dos parâmetros vitais, que vai ser o quê? Débito cardíaco, percepção subjetiva, que eu vou explicar o que é, e você vai botar isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui. E do lado, você vai colocar na sua ficha. Você vai preparar uma fichinha manual, depois vocês vão digitar essa bagaça. Beleza? Então vocês vão digitar essa bagaça, porque vai ser parte da pontuação daquela primeira atividade. Qual o nome que dá? Que vocês têm que ter um ponto. É o videotape, né? É o videotape. Tá? Esse videotape vocês têm que postar lá, não? O videotape. Ou eu que lanço a nota? Tá, então depois vocês vão fazer isso. Vão digitar, pelo amor de Deus, e vão me entregar. Beleza? Para eu botar a pontuação lá. Então, o que é PA? O que é FC? Voltou o U, né? Aquele negócio de luta, né? FR. SPO2. SPO2. Saturação de quê? Porque pode ter também PCO2. SPO2 tem. A outra é o quê?
Uma é de oxigênio, a outra é de quê? DC. Débito PSR e PSE. Agora eu quero ver. Olha lá em cima. Está escrito lá em cima. Percepção. Depois vocês vão calcular no final, tá? Entendeu? Qual vai ser o tempo? Não sei. Vocês vão ver o tempo que vocês vão botar a pessoa para fazer. Tudo bem? Espero, tá? Esse que dê tempo de fazer para todo mundo vai fazer. Então, separa, pode ser em tripa. É. Pode separar em tripa, trio, para ficar mais fácil, para fazer o monitoramento, tá? Às vezes você consegue monitorar, a pressão arterial da pessoa, ela fazendo a atividade. Corrida é muito difícil, porque ela está com muito movimento. Mas na bicicleta dá para você monitorar a pressão dela, tá? Fazendo a atividade. Vamos tentar fazer isso. Tudo bem? Aí eu botei aqui, que eu posso também colocar, deixar para vocês. Vocês podem baixar. Essa daqui, ou pode baixar uma outra qualquer. Ali aí tem dois tipos ali. Aquela é mais bonitinha, mais engraçadinha. Porque não sei o que. Fica a seu critério. Tem um monte de escala de Borg aí. Tá? Essa daqui é legal. Eu uso muito essa daí. E nas... Porque elas vão variando. Tá? Por isso que ela é subjetiva. Oi? Esse daqui você pode, tá vendo? Você vai associando que não vai acontecer. Por exemplo, você pode estar com uma frequência cardíaca aqui e não está aqui. Entendeu? Mas se você utilizar essa daqui, você vai analisar e vai ver aonde a pessoa vai se enquadrar. Então, por exemplo, se você olhar esses 3 parâmetros aqui, na outra já é diferente. Olha lá. Ela pega, tá vendo ali? Aqui ela já considera isso daqui como uma alteração. Essa não. Então vai depender da escala que você utilizar. Entendeu? Por isso que eu não estou falando para vocês utilizar a escala ABC. Separa aí, preenche, bota o nome. Todo mundo vai ter o seu valor. Por exemplo, se você fizer com ele, quando você for mandar para mim, digitar e trazer para mim, você não vai trazer os seus dados. O seu nome com dado de quem? Dele. Entendeu? Seu nome está lá em cima. Aluno, fulano de tal. E vai vir como paciente quem? Ele. Tá? Porque acontece muito isso. Já aconteceu várias vezes. O camarada, não, mandei o meu. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que você avaliou você mesmo? Mas tenha fé. A fé é uma coisa assim muito forte. Ó, mais uma observação. Que eu já falei, eu vou falar de novo. Não, Jesus